E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Estilando a Palavra. E nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. E quem tiver dúvida, amigo seu, você vai enviar esse vídeo para ele, ou vai compartilhar esse vídeo com ele sobre tatuagem, piercing e cabelo comprido em mulheres e homens cristãos. No caso do cabelo comprido, somente em homens, mas as tatuagens e os piercings em homens e mulheres cristãos. Vamos ao nosso vídeo! Olha, eu vou tentar ser reduzido e resumir esse vídeo, porque para falar desse assunto não é tão fácil assim, e deixar bem explicadinhos nos seus mínimos detalhes não é tão fácil assim. Porém, eu vou começar aqui com um versículo que todo mundo lê, que todo pastor lê, seja ele que gosta ou não gosta de tatuagem, todo mundo lê esse versículo, e eu não vou deixar de lê-lo também, né? Levíticos 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor, Deus dizendo. E Moisés escrevendo. Agora, irmãos, eu digo a você que está me vendo e me ouvindo, vamos entender de verdade, de uma vez por todas, essa história de tatuagem, de piercing, de cabelo comprido em homens. Vamos entender de uma vez por todas essas coisas, para a gente não ficar assim, sempre procurando um vídeo na internet, Você vai pegar esse vídeo e vai enviar para aquelas pessoas que você acredita que elas têm dúvida sobre tatuagem, piercing, cabelo comprido. E eu vou tentar aqui explanar da melhor forma possível, e não serei parcial pelo fato de ter tatuagem, né? Que eu tenho uma tatuagem, ó. Pelo fato de eu ter uma tatuagem, não é aqui que eu vou chegar, né, fazendo apologia ou sendo parcial por conta que eu tenho tatuagem, cabelo comprido. Não, eu vou falar a verdade do que a Bíblia diz a esse respeito. Vamos lá. Tem muitos pastores e autoridades eclesiásticas que usam esse texto que eu li agora, segundos atrás, de Levítico 19, 28, para condenar a tatuagem nas pessoas. Meu querido e minha querida, meu povo e minha pova, brasileiros ou não que estejam me assistindo, entendam uma coisa: não é porque você não gosta de uma coisa que você vai condenar aquilo até a morte. Não é porque desde criança você foi ensinado pelos seus pais a odiar a tatuagem, piercing, o cabelo comprido, porque seus pais lhe ensinavam que quem usa tatuagem, quem usa piercing, quem usa cabelo comprido é ladrão, traficante, marginal, maconheiro, salafrário, roubador, ordinário. E aí você cresceu com esse entendimento, e agora quando você olha uma pessoa com tatuagem, já disse que não é crente, já disse que não é de Deus, já disse que é do diabo, já disse que, sei lá, que faz coisas erradas, que é maconheiro, traficante. Entenda uma coisa, não é porque você não gosta disso, não é porque você não gosta dessas coisas que você vai condenar essas coisas, entendeu? A gente tem que puxar pela verdade, temos que andar pela verdade. Onde tá, bicho? Eu disse a ela: fique no quarto, trancada, para não atrapalhar, que seu pai tá fazendo um vídeo depois de tantos dias. Oh, meu pai do céu, meu pai. Mas vai fazer barulho aqui no vídeo. Vai fazer barulho. Sempre eu fiz barulho com mamãe no vídeo. Entendeu? Fique em silêncio aí, por favor. Dentro desse texto de Levíticos 19, 28, o que é que você tem que aprender? Primeiro, vamos entender rapidamente, a grosso modo, o que é exegese e hermenêutica. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessas palavras, e talvez você tenha entendido agora: oxe, ele estava falando de tatuagem, piercing, cabelo, agora está falando de remédio. Não, essas palavras não é um tipo de remédio. Exegese e hermenêutica são duas palavras gregas que vêm do grego, né, que
de uma maneira grosseira, significa interpretação e tradução de um texto e de um contexto. E a gente sempre usa esse termozinho. A exegese é a interpretação do texto bíblico e a hermenêutica é a interpretação da Bíblia ou do contexto, do fator histórico e do tempo original daquilo que foi escrito. Então, a exegese interpreta o texto, a hermenêutica interpreta o contexto. Por isso que sempre diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. De novo, texto sem contexto é pretexto para heresia. E tem muitas pessoas que pegam esse versículo aqui e dizem, Deus condena a tatuagem e tal. Mas vamos entender uma coisa rapidamente, que eu estou tentando ser rápido aqui. O tempo está passando, mas eu vou tentar ser rápido. Vamos entender uma coisa aqui, o contexto histórico, o fator histórico, quando isso foi escrito por Moisés em Levítico. Na época dele, existiam povos pagãos que cortavam, dilaceravam o corpo e faziam marcas como tatuagens em seus corpos em oferenda a seus ídolos mortos, a seus deuses aos deuses que eles serviam. E o que Deus falou? Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Esse é o único texto bíblico em toda a Bíblia dos 66 livros que fala sobre a marca, sobre a tatuagem, sobre cortar o corpo e marcar o corpo de alguma forma. Mas o contexto disso aí eram os povos pagãos que faziam marcas e cortavam seu corpo para fazerem oferendas aos ídolos, aos deuses ídolos que eles adoravam. E Deus disse enfaticamente para que Moisés avisasse ao povo, não façam isso, eu sou o Senhor. Para que fazer marca em vocês? Para que cortar o corpo de vocês? Para que uma tatuagem em vocês em oferenda a um Deus ou um ídolo morto? Não, eu sou vivo eternamente. Não precisa fazer marca em memória de Deus. Deus sempre foi, é e sempre será. Esse é o contexto e o fator histórico disso que foi escrito em Levítico 19, 28. Então, acabe com essa história de você ver alguém tatuado e chegar para ele e dizer que ele é do diabo, e que Deus condena a tatuagem porque existe esse versículo bíblico. Não seja pobre em suas leituras. Se aprofunde mais quando você for condenar algo ou quando você quiser julgar alguma coisa. Se aprofunde primeiro antes. Crie solidificações, crie fundamentos para depois falar de certas manias ou de certas coisas. E para o piercing, eu encaixo da mesma forma, entendeu? Tem pessoas que gostam, de usar um piercing na língua, no lábio, no nariz, no supercílio, tal. Irmãos, a questão que fica muito em pauta é o que diz a antropologia, que ela estuda o homem em todo o seu contexto histórico. E quando eu digo homem, eu estou falando da espécie humana. E a antropologia, ela vai muito além do que você possa imaginar. Ela estuda fator histórico, cultura, aquele movimento social que aquela pessoa vivia na época, que aquele fator histórico aconteceu na época, fator econômico, hábitos e tantas outras coisas que a antropologia estuda. Então, para que você julgue algo, você precisa antropologicamente... Eita, que palavra bonita, meu Deus, eu vou repetir de novo. Você precisa antropologicamente estudar todo esse contexto para que você entenda o porquê de tal coisa ser dita. Da mesma forma o piercing, da mesma forma o cabelo comprido. Tem muita gente que diz, Paulo falou, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11... sobre cabelo comprido, mulher usar cabelo curto é pecado e homem usar cabelo comprido como de mulher é pecado, tal. Se você ler lá, acho que é o versículo 16, Paulo disse assim, se vocês quiserem ser contenciosos, façam tal coisa, porém não é costume nosso e nem das nossas igrejas, e nem das igrejas de Deus. Paulo estava falando de um costume
Porque se você for estudar também o fator histórico de Corinto naquela época, Paulo tinha um zelo e um cuidado muito grande com as igrejas. Porque lá em Corinto existia orgias e a dissolução tomava conta daquela época. E Paulo estava querendo, de certa forma, fazer uma separação até no estereótipo das pessoas, para que demonstrasse quem são os verdadeiros cristãos, ou quem é a verdadeira igreja de Cristo e quem não é. Porque naquela época era uma mistura de tudo que acontecia ali. Orgia, prostituição, o homossexualismo e tantas coisas que acontecia dentro da cidade de Corinto. E Paulo quis fazer distinção sobre as mulheres com o cabelo comprido, os homens com o cabelo curto. E Paulo disse, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus, baseado dentro do contexto e do fator histórico, do contexto original e do fator histórico que permeava aquela época dentro de Corinto. Mas se isso fosse uma regra bíblica de o homem ter cabelo comprido ser pecado, ou que por natureza é errado, estaria errado aqui, como eu coloquei aqui. Deus falou sobre o nazireu, e está escrito aqui em Números 6, capítulo 5, Juízes 13, 5 e 1 Samuel 11, quando em 1 Samuel Ana disse, se você me der um filho, eu dou ele para você e jamais vai passar navalha sobre a sua cabeça. E Samuel foi um profeta. Juízes, Números foi estabelecida a questão do nazireu. E Juízes foi a questão de Sansão com cabelão grande. E Deus falou, se quiser cumprir e andar como nazireu, não pode beber vinho. E tinha umas regras lá. E uma delas era não passar navalha nem sobre a barba e nem sobre o cabelo. Então, você vê que isso é muito cultural, que isso é muito levado ao costume. Porque nessa época era honroso para um nazireu e era demonstrado, quando você olhava aquela pessoa de cabelo grande, já sabia que ali aquela pessoa estava fazendo um voto a Deus. E a gente vê, né, Absalão também, filho de Davi, tinha o cabelo comprido, inclusive por causa dos cabelos dele, foi que ele morreu, né? Porque o cabelo dele ficou enganchado numa árvore. E Joabe, se eu não me engano foi Joabe, veio e enfiou a espada no busto dele. Mas você vê que o contexto, quando você vai para o contexto, vai para o fator histórico, e vai para o costume, os hábitos, e a parte cultural de cada sociedade, de cada época, você vê que as coisas são diferentes. Nessa época podia usar cabelo grande. Lá com Paulo condenou, de certa forma, usar o cabelo comprido. Eu dei uma olhadinha assim, porque eu estou vendo um minuto ali passando, mas eu vou encerrar. Já está em cima de encerrar já, né? Então, se você não observar o contexto e o fator histórico, você pode falar sobre muitas coisas que está na Bíblia de forma errada, de forma contraditória. E tem pessoas, né, que dizem assim, não, mas como eu vi um vídeo na internet, o pastor dizendo assim, a Bíblia diz em 1 Coríntios, acho que é capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo, e nós não podemos ferir nosso corpo e causar dores no nosso corpo. Irmãos, pelo amor de Deus, não vamos aqui tentar criar coisas subjetivas. Como eu lhe disse, vá para o contexto. O contexto disso que está falando somos templo do Espírito Santo tem nada a ver com o fator da tatuagem, com a questão da tatuagem, entendeu? Estava falando ali sobre prostituição, é o que estava falando. Você não dá seu corpo para a orgia, para a prostituição. É isso que o contexto está dizendo. E não é porque vai sentir dores, que eu sou o templo do Espírito Santo, não posso sentir dores. E a mulher quando vai para a chapinha, né? Eu já vi, em salão, porque eu já dei muita chapinha também. Uma vez, inclusive, quase arranca minha orelha da chapinha do puxão do cabelo com a escova. Eu não vou dizer quem foi a escovadeira aqui, né? Deus me livre. Mas foi uma dor de torar. Então, oxente, sentindo dor também para puxar os cabelos e fazer progressiva. Então, essa questão não tem nada a ver. Então, eu espero que você tenha entendido o que eu falei nesse vídeo de hoje. E se alguém tiver dúvida que você conhece, compartilhe esse vídeo aí,
marca ele aí no comentário, marca a pessoa no comentário, para de uma vez por todas ela entender essa questão da tatuagem, do piercing. Agora, qual a minha opinião, né? Eu tenho tatuagem, eu tenho cabelo comprido, só não tenho piercing, não é uma coisa que eu não gosto não, mas também não condeno quem tem. Qual é a minha opinião? Eu acredito que no finalzinho você está esperando pela minha opinião. Qual a minha opinião a respeito disso? Nem eu vou te induzir a fazer e nem vou dizer que não faça. Entendeu? Eu não vou chegar aqui para você, meu irmão, faça tatuagem, tal, faça. Cada pessoa é cada pessoa, entendeu? Tem pessoas que jamais vão fazer, de repente ama. Por quê? Porque a Bíblia diz, inclusive eu me lembrei agora em Romanos, diz assim, atendei ao que é débil na fé. Porque se ele não come carne, não vai comer carne na frente dele para não causar escândalo. Então, por amor, muitas vezes ao Evangelho, a gente deixa de fazer coisas. E eu vou contar aqui um segredo para vocês. Eu amo cabelo comprido e amo tatuagem, eu amo. Mas por que eu não enchi esse braço aqui todinho, ó, e vim pelo pescoço aqui assim, ó, danei um nas costas assim bem grandona? Por que eu não fiz isso? Porque por amor a certas pessoas que têm a mente frágil, né, pessoas da igreja que têm a mente frágil, é melhor evitar certas coisas para não causar certos escândalos. Então, eu fiz essa tatuagem, inclusive teve pessoas lá que achou que eu não era crente mais, tal, que eu estava no mundo fazendo coisa errada, nada a ver. Então a minha opinião é essa. Se você quer fazer, eu vou dizer isso agora para quem quer fazer, né? Quem quer fazer. Se você tem o desejo de fazer uma tatuagem, tenha extremo cuidado, principalmente se você toca na igreja, canta na igreja, prega na igreja. Você já imaginou o pastor da sua igreja, que só anda de paletó e gravata, não tem nenhuma marca no corpo dele, de repente na outra semana ele aparecesse de camiseta assim como eu tô para pregar no domingo de noite, e esse braço aqui, ó, todo entatuado aqui? Você já imaginou como seria um choque grande? Fazer a tatuagem não é o pecado. O que se tornaria o pecado? Era gerar um escândalo tão forte que afastasse as pessoas da igreja e causasse um impacto muito forte na mente dessas pessoas. Então temos que ter cuidado com isso. Então, se você quer fazer, primeiro pense bem se você quer fazer. E depois que você realmente tiver a certeza que você não vai se arrepender, porque eu fiz com 28 anos de idade. Desde a idade da minha filha, acho que 4, 5 anos de idade, eu sempre gostei de tatuagem, mas eu deixei o tempo passar até eu ter a plena certeza que eu não iria me arrepender. E outra coisa, aonde você vai colocar essa tatuagem? Que tamanho será essa tatuagem? Eu digo assim, o tamanho da tatuagem em relação a sua parte pública, aonde você se expõe na sociedade. Então você, como um ministro de louvor, alguém que toca, alguém que prega, você tem que ter cuidado aonde você vai colocar a sua tatuagem, a expansão dessa tatuagem e o que você vai fazer no seu corpo. Você tem que ter um cuidado extremo de não colocar desenhos, formas, figuras que se contrapõe à palavra de Deus. Por exemplo, a palavra diz, só um exemplo, a palavra diz que o diabo é chamado de dragão, de cobra. Aí você pega, joga um dragão muito doido aqui, ó. Você pega, joga um dragão muito doido aqui, enrolado numa cobra. Aí então você chamou Satanás 2 vezes, ó. Ou então tem gente que bota uma caranguejeira, sei lá, um escorpião. Eu não tenho nada contra das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando para você que considera, que acredita e que toma a palavra de Deus como a absoluta verdade que a gente conhece. Então, tenha cuidado. Se você quiser fazer, tenha certeza que quer fazer. Tenha certeza aonde vai fazer e o que você vai fazer. Essa é a minha opinião em relação à tatuagem, né? Cabelo comprido, não vou nem falar sobre isso, porque
A gente vê que antigamente tinha mais problema, mas hoje nas igrejas não tem muito problema em relação a isso. Mas em relação à tatuagem, até o piercing também tem pessoas que usam. E de repente, se você tem muita vontade de fazer uma tatuagem e não queria de forma alguma escandalizar alguém ou entristecer alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, faz uma tatuagem nas partes internas do seu corpo, onde você põe blusa, calça, entendeu? Que jamais alguém vai ver. Sei lá, faz na barriga, no peito, nas costas, que só quem vai ver praticamente é você, sua família, o seu esposo, sua esposa, entendeu? Já que você tem vontade de ter uma, cuidado, só a forma que você vai se expor, a forma que você vai fazer. Se importe também com a mente das pessoas, se importe com o que as pessoas vão dizer a esse respeito também. Isso é importante. Não é porque a Bíblia não diz que é proibido que você também vai sair aí à torta e à direita fazendo coisas, entendeu? Tem muitas coisas que a Bíblia não diz, mas que a gente tem que ter cuidado e zelo com as pessoas que não têm, assim, maturidade em relação ao Evangelho. Então o meu cuidado e a minha opinião basicamente é isso aí. Eu acho engraçado que tem pessoas que usam um texto bíblico que está em Apocalipse, no capítulo 19, o verso 16, para falar que Jesus usava tatuagem, por isso que ele pode usar. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um absurdo sem tamanho. Isso é uma interpretação de texto completamente equivocada, porque diz que Jesus tem um manto e sobre sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pelo amor de Jesus, dizer que sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso é uma tatuagem. Sobre sua coxa, ele não está com manto, o manto está ultrapassando a cintura dele e vai até os pés. Está escrito no manto dele. Mesmo que tivesse escrito na coxa de Jesus Cristo, na sua coxa mesmo, na sua carne, qual seria a intenção disso estar escrito se o manto ia estar cobrindo por cima? Então, pelo amor de Jesus, né? Pelo amor de Jesus, dê um desconto aí, pelo amor de Jesus. Está escrito sobre o manto dele, na coxa direita, ou seja, a parte do manto onde está escrito, na coxa direita dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Então é isso aí, meu querido e minha querida. Espero que tenha ficado esclarecido e que Deus abençoe a sua vida. E pense bem antes de fazer qualquer coisa no seu corpo, porque uma vez que você tatua seu corpo, para tirar é bem mais caro e bem mais difícil. Então Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilhe, curte esse vídeo, comente, dê um like, se inscreva no meu canal, né? Logo após eu vou deixar aqui minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me acompanha lá nos próximos vídeos. Valeu, um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.